Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta. O tema de hoje é dentição infantil. Olha, eu sei que é um tema aí que tira o sono de muita gente, das mamães, dos papais, porque os dentinhos começam a crescer na criança e às vezes a criança fica incomodada e fica chorosa e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Que horas a gente deve ir ao dentista? O que a gente pode fazer para amenizar? O que é normal, né, nesse desenvolvimento? O que não é normal? Para tirar todas essas dúvidas, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Marcela Bomussa Zanaga. Ela é dentista e está aqui com a gente hoje no Saúde em Pauta para tirar as nossas dúvidas. Bem-vinda, viu, doutora Marcela? Oi, Carol, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, a gente também, com certeza. Ó, pra gente começar então, qual que é a importância da dentição saudável da criança? Por que a gente tem que ficar de olho nela? Então, quanto ao adulto como a criança, a dentição saudável, ela é muito importante para o bem-estar da criança, porque se ela está com a dentição saudável, ela consegue fazer uma mastigação melhor, consequentemente, ela consegue ter uma digestão melhor. E isso interfere em vários benefícios na criança, como, por exemplo, na fonação, no bem-estar da criança, porque se ela não tem dor no dente, se ela está com tudo ok na boca, ela não vai ter o que atrapalhar na amamentação ou na alimentação. Então, vai ter um bem-estar, vai ter um equilíbrio na vida dela. E quando os dentinhos começam a nascer, como que é esse processo, Marcela? Então, em torno do 6º mês, quando a criança está fazendo quase no 6º mês, começam a nascer os primeiros dentes. Os primeiros dentinhos de leite que começam a nascer são os inferiores da frente. E aí, em torno do 9º ao 12º, começam a nascer os superiores. E eles vão, esse nascimento dos dentes de leite, vão em torno até dos 2 a 3 anos de idade. E ao todo, a criança nesse ciclo, ela recebe 20 dentes de leite. Então, é uma fase meio complicada, porque a criança estranha, né, que está nascendo, ela fica mais manhosa, mas é nesse período, dos 6 meses até os 2, 3 anos. Mas tem que lembrar que isso pode ter exceções, não é uma regra. Como tudo, às vezes tem crianças que demoram mais para nascer, tem crianças que nascem todos mais rápido, então, como toda regra, tem uma exceção. Então, é isso que eu ia comentar. Eu já tive amigas que, assim, que a criança nasceu, o bebê nasceu com dente. Eu falei, opa, como assim? Que pessoa evoluída, né? Então, assim, tem algumas exceções que são até, né? Você fala, nossa, já cresceu, vai nascer falando já, né? Tem exceções. Viu? E como que a gente pode, como pais e cuidadores, como que a gente deve proceder nesse processo aí do nascimento da dentição? Então, sempre tem que ficar atento para ver se realmente a criança está manhosa por conta que o dente está nascendo. Sempre é bom estar em contato com o dentista para saber se está em ordem o nascimento dos dentinhos. Às vezes a criança fica mais manhosa, aí sabe o que é recomendado? Dar a escova para a criança brincar, para ela ficar mordendo, estimulando a gengiva também, para nascer o dente. É muito bom a criança ter esse contato com a escova desde pequenininho. Olha só que interessante, gente. E até massageia, né? Acalma, né? Como você falou, né? Porque a coça, o que a criança sente? A dor é coceira? É uma coceirinha, uma dorzinha, um incômodo, né? Porque é uma coisa nova que tá vindo ali. E quando a gente deve começar a escovar esses dentes? Quando, por exemplo, a criança ainda está na fase da amamentação, né? Tem mãe que vai até aí os 2 anos ou até passa disso, que é saudável, né? Quando amamenta, também é necessário escovar? Quando a gente começa com esse processo? Então, quando o neném ainda não tem os dentes, é só a gengiva, que é até os 6 meses, é recomendado usar tipo uma fraldinha umedecida ou uma gaze mesmo. Tem um aparelhinho que chama dedeira, que é tipo uma escovinha que a mãe coloca no dedo e ela faz a higiene da gengiva do bebê para remover o excesso de leite. A partir do momento que nasce o primeiro dente, já é recomendado fazer o uso da escovinha.
e com pasta, tudo certinho. Então, a gente fala que a partir do primeiro dente que nasce, já usa a escova e a pasta com flúor. A gente suja só a escova com a pasta, a gente comenta que é o tamanho de um grãozinho de arroz que coloca na pasta do bebê. E faz a limpezinha daquele dente, de 1 ou 2 dentes que já nasceram. Mas sempre tomando cuidado para a criança não engolir a pasta. Então, é sempre bom os pais estar monitorando essa escovação, estando junto com a criança nesse momento. Até depois de uma certa idade, quando começa a fazer 2, 3 anos e já quer começar a fazer as coisas sozinho, é sempre bom ter alguém ali de olho, fiscalizando, vendo se está tudo certo. Doutora, acho que isso deve ser bem complicado, né? Porque assim, a gente vai comprar pasta de dente, né? Vou colocar aqui como mãe, né? E aí a gente vê assim N pastas de dentes para comprar, né? Aí tem com sabor tutti-frutti, sabor melancia, sabor não sei o que, mas sem açúcar. Com flúor, sem flúor, a gente fica super perdido. Você comentou aí a parte de ser com flúor, né? Como a gente decide isso, né? Qual que é a indicação? Então, a recomendação é assim, a partir do momento que tem o primeiro dente, já pode fazer o uso da pasta com flúor. Sempre usando em baixa quantidade, então é um tiquinho só na escova, é como se fosse mesmo uma sujadinha na escova, para a criança não fazer a ingestão de um nível muito alto do flúor. E aí, quando a criança vai tendo os outros dentes, vai completando, termina de nascer todos os dentes de leite, aí aumenta um pouco a quantidade dessa pasta, que aí a pasta a ser um pouquinho maior, tipo um grão de ervilha, que a gente comenta. Então, pode sim, deve-se usar a pasta com flúor quando já tem dente, mas sempre tomando cuidado com a quantidade. E aí, também a marca, o sabor, isso de parte da criança e dos pais escolherem, entendeu? A gente não fala assim, ó, você tem que usar dessa marca. Não, tem que ser com flúor, a marca, o sabor que desejar. Entendi. E a parte da criança enxaguar a boca, né? Essa parte, pelo menos para mim, foi um pouco complicado, né? Que ela ainda não sabe fazer aquele bocejo, né? Como tem alguma dica assim para isso? Então, quando é muito pequeno, assim, é muito difícil de fazer a criança fazer o bochecho. Mas depois de uma certa idade, o que a gente pode fazer e recomendar que a criança faça vamos supor, na hora que a criança for fazer o bochecho, os pais fazerem também. Ó, eu vou fazer também, você faz também. Olha como que eu estou fazendo, vamos fazer junto. Então, fazer essa interação com a criança para ela ver que não é só ela que faz, mas também os pais, e como que se deve fazer, entendeu? Porque ela também não sabe como que faz. Então, se o pai ou a mãe ou o cuidador fizer junto com ela, ela vai aprender melhor, entendeu? Ela vai saber como fazer. É o exemplo, né? Não adianta. Os pais, eu falo, nasce uma criança, nasce os pais, porque a gente tem que ser exemplo para tudo, né, Marcela? Eu mesma coloco um copinho colorido, eu uso um copinho colorido e virou o copinho da dentição, da escovação, né? Então ela enxágua com o copinho, ela tem lá a aguinha dela, ela enxágua com o copinho. Hoje minha filha tem 4 anos e eu adotei essa tática e funcionou, porque a gente tem mania, né, de abrir a torneira e fazer esse movimento. Para criança é mais difícil ainda, né? Fica mais difícil, mas se você dá o copinho é uma ótima solução também. Ai, que legal, tô no caminho certo então. Obrigada. Doutora, é comum a cárie aí, nesse processo de dentição, dente de leite, é comum aparecer cárie? Sim, é muito comum. Muita gente acha que por ser dente de leite não tem cárie, mas tem cárie, dá canal, dente de leite. Por que que acontece isso? Normalmente a criança ela tá mamando, aí ela dorme. Aí a mãe fica com dó de acordar a criança, porque ela acabou de dormir, tá dormindo gostoso. E aí o leite, o resto de leite, fica na boquinha da criança e fermenta. E como ela já tem os dentinhos, pode gerar cárie. Então, também às vezes, quando a criança não amamenta mais, a mãe já não dá mais o peito, a criança usa mamadeira e é com leite, com adocicado, com achocolatado, a criança toma a mamadeira e dorme. O recomendado é que a criança escove os dentes depois dessa mamadeira, porque senão o leite, o açúcar fica ali, fermenta, aí tem a sacarose, tudo, e gera cárie, entendeu? Então, tem muita mãe que acha, ai, mas tadinho, ele dormiu, ai, ou ele não quer escovar o dente, mas aí depois os problemas com a cárie vêm, e aí dá dó, porque a criança ela fica
super chateada, chorona, não quer comer. Então, tem a cárie, sim, infantil. E tem que cuidar, né, doutora? Não tem jeito. Tem que cuidar, não tem jeito. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? A gente já volta aí para continuar nosso bate-papo. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta. O tema de hoje é dentição infantil. Como cuidar aí dos dentinhos que estão nascendo, tanto dentes de leite até virem aí os dentes permanentes, né? Como a gente proceder e como também, eu tô conversando aqui com a doutora Marcela Mussa Zanaga, ela é dentista e tá tirando todas as dúvidas aqui pra gente. Doutora Marcela, quando a mamãe, o papai, os cuidadores devem levar a primeira vez a criança no dentista? Então, muitas pessoas não imaginam, mas desde cedo, antes mesmo de nascer o primeiro dente, porque o odontopediatra, o dentista, eles vão ensinar como deve ser feita essa escovação, essa higienização quando nasceu o primeiro dentinho. Então, a gente sempre recomenda que os pais ou os cuidadores levem o bebê no dentista antes mesmo de nascer o primeiro dente, porque aí eles já dão as dicas de como que deve ser feita a escovação, a higienização nessa fase. E aí a periodicidade é bom de ir de quanto em quanto tempo para ver se está desenvolvendo tudo normal? Então, isso depende muito de paciente para paciente, né? O recomendado é de 6 em 6 meses. Mas é sempre bom você estar acompanhando com o seu dentista para ver. Às vezes o neném tem algum histórico de cárie, que nem a gente comentou, que pode vir a ocorrer. Então, é sempre bom estar acompanhando, mas é em torno de 6 em 6 meses. E o dentista que cuida aí, tanto da parte, né, saudável, é tão importante, né, a gente ter uma boca saudável, ter os dentes formados e bem cuidados, mas também, quando vai atender uma criança, né, não deixa de ser uma grande experiência, uma grande primeira experiência que vai entrar aí na memória da criança, né? Como deixar isso, como vocês têm algum formato, como deixar isso de uma maneira agradável, lúdica, para que a criança não tenha medo de dentista? Então, a gente sempre fala que o primeiro passo tem que ser dos pais. A gente sempre pede para os pais nunca virem colocando medo nas crianças, porque tem muita mãe ou pai, na hora da escovação, a criança faz birra, não quer escovar, pega e fala, se você não escovar os dentes, eu vou te levar no dentista. Então, a gente sempre evita, a gente pede para os pais evitarem usar essas frases, essa forma de colocar o medo na criança, até mesmo na hora de ir ao dentista. A gente vai no dentista, mas não chora lá, porque a criança nem sabe por que ela não pode chorar. Aí ela já entra com medo na consulta, entendeu? Então a gente fala primeiro para os pais tomarem cuidado com o que vai falar com a criança na hora de ir no dentista. E lá na consulta, a gente sempre tenta levar de maneira super leve, tranquila, escondendo os materiais das crianças. Então, tipo, na hora da anestesia, se for necessário, tomar todo cuidado para a criança não ver a agulha. Sempre ter muita forma de lidar com a criança, de falar com a criança, para ela não ficar assustada. Então, sempre no tempo dela, conversando, explicando o que vai fazer de forma simples, que ela entenda, e sempre com calma. A gente fala que tem que ter muita calma nessa área. Tem a parte psicológica da coisa também, né? Tá vendo como não é simples, né, gente? E o que a gente tem que observar como pais e cuidadores? De repente a gente está observando alguma coisa na boca da criança que, nossa, está estranho. Que sinais a mãe, o pai, os cuidadores devem se atentar, né, de que algo está errado? É muito comum os pais acharem que
Ai, tá demorando um pouquinho do dente da criança nascer. Ah, é normal. Mas que nem eu falei para você, tem exceções. Pode ser que seja normal, mas é sempre bom estar atento nisso, na hora do nascimento dos dentes, se tá demorando muito para esse dente nascer, na hora que nasceu todos os dentes de leite, se já começou a ficar um dente de leite mole antes do tempo, se é normal isso, porque às vezes pode ser o caso daquele dente estar mole antes do prazo, entendeu? E aí demora muito para os pais perceberem. Então, ficar atento nisso, se os dentes estão ficando moles antes do prazo. Prestar atenção, ai, caiu o dente de leite no tempo certo, mas está demorando para nascer o permanente, que já tá passando do prazo para nascer. Também ficar atento, por que esse dente não está nascendo? Ou vamos supor, a criança já trocou quase todos os dentes de leite. Só que tem um que já era para ter caído já faz um tempo e tá lá ainda, tá durinho, tipo, nem amoleceu um pouquinho. Também tem que ficar atento, porque às vezes pode ter algum probleminha ali. Mas de resto é super tranquilo. Aí só para repetir, assim, eu sei que você já falou no começo, mas quais são esses prazos, né? Quando que os dentes começam a cair, geralmente, os dentinhos de leite? Os de leite, eles começam a cair em torno dos 6 anos. Eles começam a cair, na mesma ordem dos que nasceram. Como que nascem os primeiros? Os inferiores da frente vão começar a cair os inferiores da frente, em torno dos 6 anos. Aí depois vão para os superiores e os últimos, como que foram os últimos a nascerem, que são os molares, que são os lá do fundo, vão ser os últimos a caírem, em torno de uns 12, 13 anos. Mas como eu disse, pode ter exceções e pode ser que tenha criança que demore mais para fazer essa troca. E o uso do fio dental, como assim, são menos dentes de leite, né? É isso? Ou tô equivocada? São menos dentes de leite, mais dentes permanentes, é isso? Então, nos dentes de leite também tem que fazer o uso do fio dental. Tem muita mãe que acha que pelo fato deles serem mais afastados uns dos outros, não tem a necessidade de passar o fio. Mas o legal de já usar o fio dental desde quando tem só os dentes de leite é que a criança já vai ter o hábito de passar o fio dental. Aí, quando ela está na troca dos dentes de leite pro permanente, ela já vai ter o costume de fazer o uso do fio. E aí, quando ela só tem a dentição permanente, ela não vai estranhar esse uso, essa rotina. Então, ela vai ser um hábito, vai ser uma coisa comum para ela. Então, a gente sempre fala que é importante, sim, o uso do fio dental na dentição de leite por conta disso, de virar um hábito para a criança, dela já ser acostumada, já ser familiarizada com o fio. É interessante essa fase, né, de transição aí da mudança do dente de leite para o dente permanente, porque é uma conquista, né, e é legal a gente ouvir as histórias aí de pais. Antes pegava o dentinho, fazia até uma joia, né, fazia um pingente. Hoje em dia, aí põe embaixo do travesseiro, troca por alguma coisa pela fada do dente. E hoje tem uns estojos bonitos, né, que você coloca os dentinhos da criança para guardar de recordação. Então, acho que é muito legal estar participando disso tudo, né, de maneira atenta, cuidadosa e sempre acompanhada de um profissional, né, Marcela? Fazer essa fase ser uma coisa tranquila, gostosa, divertida para a criança. Então, sempre incentivar ela, ai, tá mole, nossa, que legal, vai ganhar um dinheirinho, porque tem mãe que tem o costume, né, da fada do dente, de falar, ai, a fada do dente vai vir, que gostoso, ou de estimular, ai, você vai ficar de janelinha. Sempre ter aquela fase de brincadeira, de transformar a fase, né, dessa troca de dente leve, da criança ficar feliz porque o dente está caindo, feliz porque tá de janelinha, que tá nascendo outro dente, transformar essa fase numa fase bem divertida. Ai, que legal. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito legal, foi leve, tirou dúvidas de muitas mamães aí, cuidadores. Imagina, Carol, eu que agradeço pela oportunidade de vocês de convidarem para estar participando do programa, viu? A gente que agradece. E você que está acompanhando também o Saúde em Pauta, também obrigado pela sua companhia. Esperamos ter ajudado aí, né, em várias fases. A gente sempre traz um tema, né, para estar ajudando você a atravessar aí diversas fases da vida que a gente passa, né? Sempre tem uma dificuldade ou outra e a intenção é trazer qualidade de vida. Esperamos ter cumprido aí com a nossa missão, né? E obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!